Oi, comunidade Psi, professora Maria Angélica aqui do canal Dicas Psi. Hoje eu vim conversar com vocês sobre o sigilo profissional no atendimento online, mais especificamente nesse período que nós estamos vivendo de pandemia no Brasil e no mundo, né? Eu gostaria de conversar com vocês a partir do, claro, começando falando do Código de Ética Profissional e a partir daí discutir com vocês o posicionamento do Conselho Federal de Psicologia sobre o sigilo profissional nesse período que a gente está fazendo atendimento online, muitas vezes o atendimento online emergencial e essa migração que a gente está fazendo da clínica presencial para a clínica online, que eu vejo de alguma forma como presencial também, mas isso é para a gente discutir num outro momento. Bem, quando a gente fala de sigilo profissional, obviamente, a gente tem que partir do que está definido pelo Conselho de Psicologia, né? Então, a gente parte do Código de Ética Profissional e lá no Código de Ética a gente tem o artigo 9 que vai falar do sigilo profissional. Eu vou ler aqui para a gente discutir a partir do artigo 9 do Código de Ética, tá bom? O artigo 9 ele vai dizer o seguinte, ó. É dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional a fim de proteger, por meio da confidencialidade, a intimidade das pessoas, grupos ou organizações a que tenha acesso no exercício profissional. Veja, aqui o código já diz pra gente que é dever nosso manter o sigilo, ou seja, as informações que são passadas para nós psicólogos durante o nosso exercício profissional, a gente precisa guardar sigilosamente. Aí, nos artigos seguintes, do 10 até o 13, até o 15, né? Porque ele vai falar em situações em que o psicólogo é exonerado, etc. Tal. Do 10 ao 15, ele vai falar em situações em que há uma quebra desse sigilo, que não é o nosso caso aqui agora, a gente não vai discutir isso agora, porque não é um caso de quebra. A nossa questão é como manter esse sigilo, ou seja, preservar a pessoa que está sendo atendida num atendimento online, quando, na verdade, a gente não começa esse atendimento online, né? A maioria dos casos que eu estou vendo aqui, que os psicólogos têm procurado, são casos em que havia um atendimento presencial e precisou migrar para o online por causa da pandemia. Bem, então como a gente vai fazer isso? Eu vou pegar aqui uma fala da conselheira Marisa Helena, que é do Conselho Federal, ela é conselheira do Conselho Federal e ela representa, né, o Conselho no Conselho Nacional de Saúde. Ela trouxe um dado bastante interessante para a gente, que eu acho que vale a pena a gente estar colocando aqui para vocês. Bem, o que ela vai dizer é que a garantia de sigilo nós temos que dar, ou seja, nós precisamos não falar sobre aquilo que a pessoa contou, que a pessoa está trazendo na sessão de psicoterapia, né? Mas ela vai dizer, e ela é bem clara nisso, que a gente tem trabalhos hoje, que, por exemplo, a gente faz trabalho de escuta na praça pública, a gente faz trabalho em hospitais, e essa preservação do sigilo da sala, que o som não passa, que não pode, né? As pessoas não tem que ter uma garantia de que não há acesso daquela informação naquele momento. Isso não acontece nesses outros contextos, né? Em que a pessoa é atendida no hospital, né? E agora no atendimento online nem sempre a pessoa tem uma condição de estar sozinha. O que ela coloca como relevante, e eu corroboro dessa posição, é que é muito importante que você esclareça a pessoa da importância do sigilo, né, da importância dela preservar essas informações. Mas tem um espaço reservado, né? Mas há pessoas que não têm essa condição. Então, se ela aceita mesmo nessa situação, porque ela não tem uma outra condição, é uma escolha que a pessoa tem e que ela fez, né? Então, a sessão pode acontecer. O caso de crianças, né? Eu não atendo crianças, mas as pessoas que atendem crianças, como é que vai fazer a sessão online com a criança? A criança, se for muito pequena, será que ela pode ficar num ambiente sozinha por um período, um tempo de sessão terapêutica? Né? Como é que fica essa atenção ao áudio, ao vídeo? Bom, tudo isso, gente, a gente precisa adaptar, né? Uma outra questão relevante são os meios que a gente tem
né, para garantir esse sigilo. Então, como é que eu fiz? Eu vou falar da minha experiência, como eu fiz a minha migração, né? Eu informei a todos os pacientes que, para que as sessões fossem feitas, eu precisava que eles tivessem um espaço reservado na casa e fones de ouvido, né? Se eles teriam como, naquele horário, ter um espaço em que eles pudessem ficar sozinhos, com porta fechada e fones de ouvido. A maioria tem essa condição, né? Algumas pessoas moram sozinhas, então já não precisa. Mas há pessoas que não têm. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos usar a tecnologia mais adequada para aquele caso. Por exemplo, eu tenho casos que a gente está fazendo a sessão por escrito. Por quê? A pessoa não tem condições de estar num ambiente em que ela possa falar e o que ela quer falar é sigiloso para ela e ela não quer expor. Então, ela está fazendo pelo WhatsApp escrito e eu respondo por escrito. Outras pessoas, elas têm pessoas na casa, mas elas têm um fone de ouvido. Então, o que ela faz? Ela escreve pelo WhatsApp e eu respondo em áudio. Outras têm condições de estar num quarto separado, fechado e tem fone de ouvido. Então, essas pessoas, elas podem fazer a sessão. Eu gosto mais com vídeo porque eu acho que a presença passa mais através do vídeo, né? A presença do outro. E o nosso trabalho, ele tem essa característica presencial mesmo no online, né? Então, eu faço dessa forma, ou seja, nós temos tecnologias ao nosso dispor para a gente garantir o sigilo. O que eu considero mais importante nesse processo é a pessoa ter consciência, ela saber do que você está promovendo para ela e ela poder fazer a escolha. Se ela não quer fazer, eu tenho paciente que não quer fazer online, quer aguardar o retorno do presencial. E aí você fala assim, mas pode, não pode? Tudo isso o psicólogo que vai analisar. Aquele caso precisa de um atendimento, ou ele pode esperar. Tudo depende, né? Tem uma colega que ela colocou, eu posso atender de 15 em 15 dias presencial. Depende do caso, né? Se há um paciente que é importante que seja feito o atendimento e só tem a condição presencial, precisa se resguardar, como a gente já falou no outro vídeo, né? Porque nós estamos vivendo um momento difícil, então precisa resguardar a saúde do seu paciente, a sua saúde, e esse atendimento, sim, pode acontecer presencialmente. A orientação hoje é que eles sejam, né, que o máximo possível seja migrado para o online. Mas, se você não tem condição, ou a pessoa não tem condição, e é emergencial esse atendimento, então vai ser feito dessa forma. Então, acho que assim, para a gente finalizar, o importante é, sim, seguir as normas do conselho, né, seguir o Código de Ética Profissional e seguir o que as tecnologias nos dão de garantia de sigilo. Lembrar que o compromisso seu com o sigilo é fundamental, né, respeitando o artigo 9 do Código de Ética, e que o paciente escolha a forma como ele quer estar em terapia online, garantindo o sigilo. Bem, gente, era isso que eu tinha para trazer sobre o sigilo. Claro que tem muitas dúvidas, né? Eu peço a vocês que coloquem aqui embaixo a dúvida de vocês. Se esse vídeo ajudou também, não esquece de dar o seu like. Não esquece de marcar aqui o sininho quando você se inscreve, para que você possa receber as notificações. E na próxima semana eu trago mais uma dica para vocês, tá bom? Tchau, tchau!